Gênesis capítulo 21, no versículo 14. Gênesis 21, no versículo 14. 21, 14. Então vamos lá. Preste atenção aqui, antes da gente ler. Eu quero toda a sua atenção agora. Amém? Preste bastante atenção aqui. Deus, Ele tem promessas para mim e para você. Amém? Deus tem promessas. Nós temos que tomar cuidado para não atropelar isso. Para não atropelar. Você vê, por exemplo, que Deus, Ele aparece a Abraão e promete a Abraão um filho. Ele promete um filho a Abraão. E quando Ele promete um filho a Abraão, Sara está do outro lado. E ouvindo isso, ela ri no seu íntimo. Porque a Bíblia diz que Abraão já estava com o seu corpo, os seus membros amortecidos. Então, quando Sara ouve a promessa, no íntimo dela, ela ri, ela duvida. E Deus diz para ela: por que você riu? E ela responde: não, eu não ri. E é comum isso acontecer quando você acredita que para Deus fazer na sua vida alguma coisa, Ele precisa que tudo esteja em perfeito estado. Quando as coisas estão muito críticas, as coisas estão muito mal, a gente acredita que não tem mais nada que possa ser feito. É como se nós limitássemos a Deus as limitações humanas. Então a gente acredita assim: não, a situação chegou num estágio que não dá mais. Se tivesse que acontecer alguma coisa, já teria que acontecer, mas agora o problema já se agravou, o tempo agravou a situação e não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer no meu casamento, não tem mais o que fazer com a minha saúde, não tem mais o que fazer com o meu filho. Por quê? Porque o problema chegou num estágio que não há mais solução. Então Sara, quando ouve essa promessa, no íntimo dela, ela ri. Só que a Bíblia diz que Abraão creu. Só que a mulher, ela tem um papel fundamental na vida do homem. Sim ou não? A mulher, ela tem influência. A mulher tem um poder de influenciar o marido que você não tem ideia. Você não tem ideia. Você vê, por exemplo, que quem influenciou Adão? Aí as mulheres vão ficar com raiva de mim, dizendo: pô, pastor, pega leve, né? Mas a mulher, ela tem esse poder de influenciar. A mulher tem o poder de induzir o marido. Ela tem esse poder. Assim como Eva induziu Adão, assim como Sara tinha o poder de influenciar Abraão, como influenciou, fazendo o seguinte: oferecendo a sua serva Agar como barriga de aluguel. Era muito comum pela tradição isso acontecer. A mulher, quando não podia gerar filhos, o que ela fazia? Ela buscava no meio das suas servas mulheres para gerar filhos para ela. Então, quando Sara, ela faz isso, ela está, na verdade, atropelando os planos de Deus. É como se ela quisesse dar o jeitinho dela, como a maioria de nós fazemos. Nós dizemos que cremos na promessa de Deus,
que confiamos na promessa, só que quando a promessa tarda ou as circunstâncias não são favoráveis, o que a gente faz? Quer dar um jeitinho. Nós queremos buscar atalhos, uma forma de facilitar as coisas. E foi o que ela fez. Ela trouxe a sua serva Agar e deu a Abraão. E Agar foi aí que Agar, ela entra na história. Ela começa a gestar a criança, só que a Bíblia diz que assim que ela gera o filho, ela começa a desprezar a sua senhora, a zombar da sua senhora, o que é uma afronta. É uma afronta muito grande, porque tinha que haver ali um respeito. Para você ter uma ideia, por exemplo, a primeira esposa, ninguém faz nada na casa sem a autorização dela. A primeira esposa, até na lei islâmica é assim. A primeira esposa, ela é quem comanda. É como se ela fosse uma espécie de mães para as demais. Então elas não fazem nada sem autorização. Ela tem a honra, ela é a primeira esposa. Só que Agar, quando gera Ismael, o que ela faz? Ela começa a desprezar Sara, a zombar de Sara, a ponto de Sara repreender, de Sara dar uma surra nela, e ela foge. E quando ela foge para o deserto, o anjo de Deus aparece para ela e dá uma ordem para ela voltar, pedindo para ela voltar. Olha, você tem que voltar. Você tem que voltar e se submeter à sua senhora. A sua senhora. Porque, pessoal, é exatamente isso que acontece. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa começa a se achar demais. Ela começa a se achar demais. Ela começa a acreditar. Agar fazia parte de uma promessa. Só que a promessa não era para ela. A promessa era para Abraão. E uma vez que Sara antecipou-se e tomou essa decisão errada, equivocada, por ser filho de Abraão, Ismael também tinha a promessa. Então ela estava carregando a promessa, só que a promessa não era para ela, só que ela estava se achando por isso. E ela volta então para Sara. E quando ela volta, o menino Ismael já adolescente, você que tem filho adolescente e você que tem filho criança, você sabe disso. Geralmente o adolescente, ele quer ficar irritando o menor. É ou não é assim? Ele quer irritar o menor. Então Ismael começou a irritar também Isaque, a irritar, a provocar, e isso acendeu a fúria de Sara, porque Sara era uma pessoa dominante. Sara era uma pessoa de um gênio muito forte. Ela também não era fácil de lidar. Ela queria que as coisas fossem feitas do jeito dela. Então quando ela olha e vê o filho da outra desprezando, provocando, irritando Isaque, o filho da promessa, então ela chega a Abraão e diz assim: manda essa escrava embora. Quer dizer, a palavra dela é diferente, já não é mais serva, agora é escrava. Já é escrava. Quer dizer, o que dá
a conotação que ela estava tão revoltada com Agar, que ela usou essa expressão como se Agar não fosse nada. Manda ela embora com esse menino. Abraão sentiu que qual é o pai que quer colocar o filho para fora de casa? Não quer. Qual é o pai que quer colocar o filho para fora de casa? Então Abraão sentiu no coração. Abraão ficou comovido por aquele pedido. Só que Deus disse a Abraão: Abraão, não negues o que Sara está te pedindo. Não negues. Porque eu vou cuidar do menino. Porque ele é teu filho também. E a promessa que eu tenho é para você. Mas não dá para viver, não dá para ficar assim. Não dá para viver desta maneira. Então faça o que Sara está te pedindo. E a Bíblia diz aqui assim, vamos ler, Gênesis capítulo 21, no versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde ele está. Então olha a situação. Ele está ali com o menino no deserto depois de ser expulsa. Ele está ali, a água do odre acaba, os mantimentos. Eu não sei por que isso aconteceu. Abraão era um homem tão rico e despede ela com odre de água, né, com poucos recursos, mas eu acredito que seja justamente por conta de como aconteceu, de toda a situação, e ela vê ali os recursos acabarem, e para não ver o filho morrer de fome, porque você sabe, uma coisa é você passar fome, outra coisa é você ver o teu filho passando fome. Tem coisas que você aguenta, mas tem coisas que quando toca no teu filho, eu sou pai, eu sei o que é isso. Ninguém gosta, sim ou não? Tocou no filho, como diz o outro, a chapa o quê? A chapa esquenta. Bata em mim, mas não bata no meu filho. Me ofenda, mas não ofenda. Por quê? Porque é uma dor emocional muito grande. Então imagina Agar vendo toda aquela situação, como estava a alma dela. Então, vendo o menino naquela situação, o que ela faz? Ela sai de perto para não ver ele o quê? Morrer. Mas ela não está abandonando o menino porque quer. Não. Ela não está abandonando o menino como algumas pessoas fazem, pegar a criança, jogar a criança, abandonar na porta de alguém, jogar dentro de uma lata de lixo. Não, ela não fez isso, mas ela se afastou para não ver ele morrer, para não ver o menino morrer. Ela se afasta dele para não ver ele morrer. E o que isso nos ensina? Quantas são as pessoas que se afastam?
Esse se afastar é desistir de lutar. Esse se afastar é você desistir. É como, por exemplo, você olhar para o teu filho que é viciado em drogas e você olhar para ele e dizer assim: eu não quero ver esse menino morrer, eu não quero ver esse menino tomar um tiro, eu vou desistir, eu vou me afastar, eu vou mandar ele para outro lugar, eu vou me mudar daqui, eu vou expulsar ele de casa. Então a pessoa está desistindo, ela está abrindo mão, ela está com medo de ver a coisa dar o quê? Errado. É aquela pessoa que olha para o casamento e diz: meu Deus do céu, eu não quero ver, eu não quero descobrir a traição, eu não quero ver o que está acontecendo. Ela se afasta e muitas vezes fecha os olhos para não ver aquilo que está diante dos seus olhos. Então ela fecha os olhos para não vê que o casamento não está bem, não vê que o marido está traindo a esposa, não vê que o filho está perdido, não vê que a família está mal. Ela fecha os olhos, ela se afasta, prefere fugir da situação do que resolver a situação. E quando ela clama, é interessante que ela clama, mas Deus não ouve a voz dela. Deus não ouve. Mas quando o menino chora, Deus o quê? Deus ouve o choro do menino. Porque Deus, Ele ouve quem tem promessa. Amém? Se você crê na promessa de Deus na sua vida, você crê que quando você clama, Deus o quê? Deus te ouve. Deus tinha promessa na vida de Ismael. Deus tinha promessa na vida dele. Então quando ele chora, Deus ouve a voz dele, aparece para ela e fala assim: Agar, que tens, Agar? O que você tem? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. No versículo 18 diz assim, ergue-te. Deus manda ela se levantar. E é o que Deus está falando para você: levante-se agora, ergue-te, se coloca de pé. Às vezes você está passando por uma situação, você está prostrado, você está caído, você está desanimado, você já desistiu, você abriu mão, você não quer mais lutar. Eu não quero mais lutar pelo meu casamento, lutar pela minha família, lutar pelo meu filho, eu estou desistindo. E Deus fala para ela: ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu a beber ao menino. E era Deus com quem? Com o menino, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Deus, Ele vê quando ninguém te vê. Amém? Deus vê você quando você está desprezado. Agar estava ali no deserto, sozinha, com o filho. Você sabe o que é isso? Abandonada. Mas Deus estava com ela. E Deus já tinha dito para Abraão: Abraão, não tenha medo não. Pode expulsá-la, porque eu vou cuidar de quem? Eu vou cuidar do menino. Deus, quando você tem uma aliança com Deus, quando você crê na promessa com Deus, o seu relacionamento com Deus abençoa a sua casa, abençoa seu filho, abençoa a sua família. Deus tem aliança com você, portanto a tua família está debaixo dessa bênção. Você tem que crer assim: meu filho vai ser abençoado, porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu creio na promessa de Deus para salvar a minha família. Eu creio nisso, está escrito isso. Eu creio nesta palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa.
Então, se eu creio, eu tenho certeza que os meus olhos não vão desfalecer, meus olhos não vão se fechar sem eu contemplar e ver a salvação da minha família, porque eu creio nessa promessa. E não importa qual caminho que eles tomem, eles vão voltar, porque eu creio na promessa de Deus. Teu filho pode estar afastado agora, teu filho pode estar no vício das drogas agora, teu marido pode estar fora de casa agora, pode estar tudo dando errado para você, mas se tem promessa, no final está tudo certo. Amém? Porque Deus falha? Ele não falha. A palavra de Deus não falha. O que Deus prometeu, Ele cumpre e vai cumprir na sua vida. Amém? Agora, não atrapalhe os planos de Deus na sua vida. Não faça isso, porque as suas decisões, elas têm consequências. Você vê essa guerra hoje aí, começou numa decisão errada que Sara, o quê? Tomou, de querer tomar a frente de quem? De Deus. Hoje tem essas duas nações que se odeiam, Ismael e Isaac, por causa disso. Então tem decisões que você toma que atrasa a tua vida, que traz dor para a tua vida, e tem dores que são dores que você vai ter que, olha, são dores permanentes, porque essa é uma guerra que é irremediável, não tem jeito, não tem paz, mas por causa de uma decisão que ela tomou, de tomar a frente de Deus e dizer assim, eu resolvo. É isso que acontece quando você fala, eu vou resolver do meu jeito, eu vou tomar a frente de Deus, eu vou fazer as coisas acontecerem. Deus está demorando, Deus está se atrasando, então eu vou fazer do meu jeito, eu vou lá, já que Deus não resolve para mim, então eu resolvo. Cuidado com isso, não faça como Sara, apenas creia na promessa de Deus. Amém? Creia na promessa de Deus. E cuidado com as crises de Agar, porque há muitas pessoas em crise aqui, há muitas pessoas carregando como Agar muitas dores emocionais dentro de si, muitas dores dentro da alma, pessoas que estão doídas, pessoas que estão machucadas, e pessoas machucadas alimentam ódio uma nas outras. Uma mãe machucada alimenta o ódio no filho, contra o pai, contra os irmãos. Uma mãe machucada, uma mãe ferida fere. Você tem que tomar cuidado com o que há dentro de você, tomar muito cuidado. Agar estava ferida, como tem muita gente ferida, e muitas vezes essas feridas, elas são legítimas, não é mimimi, não é dodói, não é não, pessoas te feriram mesmo. Você sabe o que é você pegar uma pessoa, expulsar com um filho e falar assim, toma só um óbito de água aqui, tchau, vai embora? Como é que você imagina a cabeça de Agar? Você imagina as emoções de Agar, se sentindo usada. Quem já se sentiu usado aqui? É terrível, sim ou não é? É ou não é? É terrível. Você se sentiu usada, Agar se sentiu usada. Poxa, ela me usou como barriga de aluguel, eu fiquei aqui, servi ela, agora me expulsa com uns panos de trapo e com um pouco de água, um pouco de pão, e fala para mim, vai embora. Quantas vezes você se sentiu assim usado no relacionamento, usado dentro de uma empresa, usado até dentro da igreja, te usaram e te descartaram depois, jogaram fora. Por isso eu vou dizer uma coisa para você, não dependa de homem nenhum, não dependa de igreja, não dependa de pastor, de bispo, não dependa de ninguém, não dependa de patrão, não espere, não faça nada para as pessoas, esperando das pessoas, espere de Deus. Amém? Espere de Deus, porque as pessoas são assim, nos usam e nos descartam, sem mais, sem menos, num piscar e num abrir de olhos.
Mas Deus não. Deus não descarta a gente, não. Deus vê. Amém? E Ele vê as lágrimas que você está derramando. Ele vê o seu choro nas madrugadas. Ele vê as tuas noites mal dormidas. Deus vê tudo. Tudo que fizeram com você, Deus o quê? Deus viu. Amém? Amém.